Paz e bem, queridos. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Como vocês estão? Não dá para responder, né? Um por um. Eu espero que vocês estejam bem. E aqueles que não estão bem, que fiquem bem. Que se sintam cuidados por Deus através dessa nossa conversa hoje. Amém? É meu desejo de coração. Sempre uma alegria muito grande dividir um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus com vocês. É um privilégio mesmo, que eu faço com muito temor e tremor. E eu queria começar nossa conversa com uma pergunta. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? Eu costumo dizer que essa igreja aqui é minha segunda casa. Acho que depois da minha casa, na infância, aqui era o lugar que eu passava mais tempo. Me lembro de almoçar com meu pai aqui atrás. Me lembro de estar aqui durante a semana. Eu me lembro de correr nesses corredores. E eu me lembro, tenho uma memória muito especial, que eu guardo num lugar bem especial, de um dia que eu estava sentada nesses bancos, assistindo a uma peça teatral. Uma peça teatral que contava a história de uma menina. Uma menina que, diante da realidade do amor de Deus por ela, diante da realidade de que ela era uma filha amada de Deus, ficava se perguntando: como posso eu responder a esse amor de Deus? O que eu posso fazer? O que eu posso dar? Era a tia Rosana, com aquelas chuquinhas assim, quem lembra? E ela começava a pegar aquilo que ela tinha no quarto, ela começou a costurar uma boneca, no intuito de oferecer a Deus. Depois ela mudava de ideia e aí ela começou a ensaiar uma música para apresentar a Deus. E ela olhava para aquela apresentação e pensava: isso é muito pouco. Então ela começava a construir uma pirâmide bem alta, até que ela olhou para tudo aquilo e pensou: isso não é o suficiente. Então a peça terminava com essa menina se dando conta de que o melhor presente que ela poderia oferecer a Deus era o seu coração. Diante da pergunta: o que Deus quer de mim? A resposta dela foi: o meu amor. Alguns anos depois, eu continuo achando que, de fato, Deus deseja o nosso amor. Eu continuo acreditando que, de fato, Deus quer estabelecer uma relação comigo e com você, baseada no amor. Em Jesus Cristo, nós recebemos uma declaração de Deus. É como se Deus se declarasse para a humanidade. É como se Deus dissesse: eu amo muito vocês. Em Jesus, nós temos a certeza de que nós somos filhos e filhas amados de Deus. E em Jesus nós recebemos o convite para responder a esse amor. Você já teve a experiência de dizer para alguém assim: te amo, e a pessoa fazer: ah, legal. Ah, obrigada. Te amo não é uma coisa que você responde com obrigada. Te amo não é uma coisa que você silencia depois de ouvir. O te amo pede uma resposta. Faz sentido? O pastor leu o texto que eu vou falar com vocês hoje. Eu achei isso incrível. Você não sabia, né? Não. Ele leu o texto que a gente vai meditar nessa noite. E eu penso que Deus está querendo nos falar algo a respeito disso. Só que ao mesmo tempo, quando eu pensava nisso, ok, Deus deseja o meu amor. Tá, o que eu faço agora? A gente já cansou de ouvir isso, né?
Deus deseja o seu amor. Te amo, Deus. Mas amor não é algo que para nas palavras. A Bela, minha filhota, sabe que eu a amo não porque eu digo. Ela sabe que eu a amo porque eu estou do lado dela. Ela sabe que eu a amo porque se ela quer comer frango e eu queria carne, eu deixo de comer a carne e a gente vai comer o frango. Ela sabe que eu a amo porque eu acordo cedo, preparo a roupa dela, eu dou banho, eu cuido. Ela sabe que eu a amo porque eu estou ali, na prática, evidenciando esse amor. Então, não basta dizer que Deus deseja o nosso amor. Eu me pergunto e pergunto para vocês também, que tipo de amor é esse que Deus deseja? Qual é o amor que Deus quer? E para isso a gente vai lá para o texto que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 17 apenas. João, capítulo 21, do verso 15 ao verso 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu te amo. Respondeu ele. Então Jesus lhe disse: toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Simão Pedro responde: sim, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Então Jesus lhe diz: então, pastorei as minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes. E respondeu: o Senhor sabe de tudo. E sabe que eu te amo, Senhor. Então Jesus diz: tome conta das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Simão Pedro era um dos discípulos mais engajados na missão de Jesus. Sabe aquele que está ali disposto a fazer tudo? Ele era engajado, ele estava realmente comprometido com Jesus, ele estava comprometido com a causa de Jesus, ele estava comprometido com o reino de Jesus. A gente tem vários sinais desse comprometimento. É na boca de Pedro, desculpa, é na boca de Simão Pedro que vem uma das declarações mais bonitas a respeito de Jesus. É Pedro que declara: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Deus usa a boca de Pedro para dizer que Jesus Cristo era Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, ele era um cara engajado na missão de Jesus. E ele tinha até assim, dá-nos a entender que ele tinha essa altivez de achar que ele era mais do que os outros. Ele era um pouco expansivo, né? Não, deixa que eu vou, deixa que eu resolvo. Só que a gente vai ver nesse texto aqui, e um pouquinho antes, inclusive, que tem um momento que Pedro, escutando Jesus falar sobre o que ele haveria de passar, Pedro diz assim: eu morro, mas eu não te abandono. E é interessante porque depois de Pedro dizer isso, Jesus fala para ele: ah, Pedro, você está enganado a respeito de si mesmo. Porque amanhã de manhã, depois que o galo cantar 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. Depois que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Eu, Senhor, jamais, eu nunca te abandonarei.
Então, no momento de morte, de crucificação de Jesus, Pedro o nega 3 vezes. E depois do galo cantar, eu imagino assim, eu só consigo imaginar a dor e o sofrimento de Pedro se percebendo menor do que ele achava que era. De Pedro percebendo a sua vulnerabilidade, a sua capacidade de fracasso. E então Jesus ressuscita, e para quem ele aparece primeiro? Para as mulheres. E Jesus é claro, em Marcos vai dizer que Jesus diz assim para as mulheres: agora vocês vão aos meus discípulos e a Pedro e digam a eles para que se encontrem comigo na praia. É interessante, né? Diga aos meus discípulos e a Pedro para que se encontrem comigo na praia, porque eu vou estar esperando por eles. Então as mulheres vão, chegam na casa onde estavam os discípulos, que estavam amedrontados, desencorajados, desesperançosos. As mulheres falam: a gente viu Jesus. Jesus mandou vocês se arrumarem, se encontrarem com ele na praia. Ele está esperando por vocês. E eu imagino, os discípulos começam a se arrumar, calçar o sapato, vestir a roupa. E Pedro está lá, congelado, paralisado. Será que eu vou ou eu não vou? Um discípulo que negou a Cristo 3 vezes deve ir agora que ele ressuscitou? Então chega Maria Madalena. Pedro, Jesus mandou te avisar que ele te espera. Eu? Jesus mandou te avisar que ele te espera. Então eles vão, estão pescando lá no mar, e de repente aparece Jesus na beira do mar. Vê que eles não estão conseguindo pescar nada. Interessante que o primeiro encontro deles com Jesus foi assim também. Eles não estavam tendo uma boa pesca, uma pesca bem sucedida. E aí Jesus grita: joga do lado direito. E quando eles jogam as redes do lado direito, eles pescam muitos peixes. Sabe o que Pedro faz? Nem espera, se joga no mar e vai nadando ao encontro de Jesus. E é depois, quando Pedro chega até Jesus, que esse diálogo que nós lemos acontece. Eu me lembro de uma vez ter preparado um café da manhã com os amigos lá do seminário. Eles fizeram um café da manhã de aniversário para mim, surpresa. E aí eles compraram pão com presunto. Mas eu não gosto de pão com presunto. Maravilhoso, né? A festa surpresa para dar errado. E ao invés de eu ficar feliz, porque eles sabiam que eu não gostava de presunto, eu pensei: nossa, que amor é esse desse povo por mim? Que sabendo que eu não gosto de presunto, compraram o quê? Pão com presunto. Eu conto isso para vocês para dizer que nós não amamos as pessoas de qualquer jeito. Marisa, eu te amo. Pá, um tapa na cara. Você fica: oi? Se eu sei que a pessoa gosta de uma coisa, eu vou pensar em fazer o quê? Aquilo que ela gosta, para revelar o meu amor. Deus deixa bem claro o tipo de amor que Ele quer receber de nós. E o tipo de amor que Deus deseja, falando aqui para Pedro, é: você me ama? Amo. Então sabe o que eu quero que você faça? Para mostrar o teu amor? Cuida das minhas ovelhas. Quer amar a Deus? Cuida do outro. Ah, não. Mas eu amo a Deus cantando de quarta-feira. Eu amo a Deus no meu quarto, em silêncio. Eu amo a Deus assistindo o meu culto, de boa. Deus, o amor que Deus deseja receber de nós,
é evidenciado no amor que nós ofertamos ao outro. Eu já tenho falado sobre isso com vocês há um bom tempo. Só que existem 2 passos importantes aqui que a gente precisa observar nesse diálogo. Primeiro, o passo para o lado, que é exatamente esse que eu estou falando para vocês. Se nós queremos amar a Deus, o primeiro passo que nós temos que dar é o passo para o lado, em direção ao outro. Na outra vez que a gente conversou, que eu conversei com vocês aqui, eu disse, isso não sou eu que digo, eu só estou repetindo as palavras das Sagradas Escrituras. Vocês serão conhecidos como meus discípulos pela forma que vocês amam uns aos outros. Não é à toa, não é por acaso que Jesus, ao ser questionado qual era o mandamento mais importante, e a gente precisa lembrar que eram 613 mandamentos, Jesus diz, o primeiro e mais importante de todos eles é: ame o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E em seguida ele fala assim, e tem o segundo, que é semelhante ao primeiro: ame o teu próximo como a ti mesmo. Esse semelhante me pega. É como se Jesus dissesse, se você estiver amando o teu próximo, você está amando a Deus acima de todas as coisas. E se você está amando a Deus acima de todas as coisas, não tem como o seu passo não ser para o lado. O seu olhar não ser voltado para o outro. Faz sentido para vocês? Sabe o que eu acho curioso? Que faz muito sentido, mas parece que a gente não consegue botar isso em prática. Domingo vai, domingo vem, e a gente não consegue botar isso em prática. A gente não consegue colocar isso em prática nem entre nós mesmos. Quem dirá com as pessoas com as quais a gente se encontra durante a semana. Mas a gente vem aqui e diz, te amo, Senhor. Te amo, ó Deus. E Deus está assim, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te exalto, Senhor. E é como se Deus dissesse, o primeiro passo que nós precisamos dar, se nós queremos amar a Deus, se nós entendemos que na nossa vida, um propósito para a nossa vida é amar a Deus, é o passo para o lado. E é isso que Jesus está dizendo para Pedro. Só que antes de dar o passo para o lado, existe um outro passo, muito importante. Eu não vou saber nem fazer aqui, que é o passo para dentro. Antes de dar o passo para o lado, nós precisamos dar o passo para dentro. Nós não olhamos para dentro de nós. Pedro era um discípulo que servia com intrepidez, que servia com energia, mas que não olhava para dentro. Porque ele realmente batia no peito e falava, não, pode deixar comigo. Aqui é o Pedrão. Pode deixar que eu faço. Não, se vierem te matar, deixa comigo. Ele precisou perceber que no momento em que ele precisava estar ao lado de Jesus, ele não teve condições. Ele recuou. Ele se escondeu. Ele fugiu. Sabe para quê? Para perceber e se colocar no seu lugar. Porque a gente não se coloca no nosso lugar. Eu vou na igreja, eu sou filha de Deus. As coisas acontecem na minha vida porque Deus me abençoa. A gente usa isso como se fosse assim um título. Algo que nos diferenciasse dos outros.
que nos colocasse acima dos outros. E aí a gente não consegue dar o passo para o lado. Eu preciso descer para dar o passo para o lado. Eu não quero descer. Nós precisamos dar o passo para dentro. Conhecer o nosso coração, as nossas falhas, as nossas fragilidades, os nossos pontos de vulnerabilidade. Nós precisamos ter coragem de olhar para o nosso coração e perceber que o nosso coração é falho. E perceber que nós somos tão falhos quanto os outros que não estão aqui. E perceber que nós somos tão carentes da graça de Deus quanto os outros que não estão aqui. Por isso, queridos, eu queria convidar você para que se olhe no espelho, se enxergue, reconheça que você não é melhor do que ninguém. Tenha coragem de assumir os seus fracassos, as suas vulnerabilidades. Tenha coragem de olhar para o outro e perceber que às vezes o seu jeito fere o outro. Isso não está certo. Talvez, se fôssemos nós, ou até Pedro, julgando uma outra pessoa que tivesse negado a Jesus, ele teria dito: esse aí não presta para andar com Jesus, não. Negou 3 vezes, não foi nenhuma. Esse aí não tem fé. Eu até te perdoo, mas agora caminhar junto com você vai ficar complicado. Segue teu caminho, eu sigo aqui. Mas depois de ser ele a reconhecer a vulnerabilidade que tinha, ele não tem mais coragem de dizer isso de ninguém, a respeito de ninguém. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação assim, mas eu já, e eu vou compartilhar com vocês. Antes de ser mãe, eu olhava para as mães de um jeito. Quando uma mãe faltava num compromisso da igreja, eu falava lá: não tem compromisso com Deus. Está fazendo qualquer outra coisa. Quando uma mãe chegava reclamando o tempo todo: estou cansada. Quero ir embora. Eu falava lá: para as coisas de Deus, não tem ânimo, não tem energia. Depois que eu fui mãe, não falo mais nada. Está cansada, é capaz de eu sentar do lado e falar: eu também. Porque quando a gente passa pelas situações, a gente se torna tardio em julgar. A gente consegue dar o passo para o lado. E ao invés de querer dar lição de moral, sabe o que a gente quer? Dar o colo, dar o ombro, dar o nosso dinheiro, dar o nosso tempo. Quando nós olhamos para dentro de nós, se torna possível olhar para o lado. Só que nós não fomos ensinados a isso. Nós não achamos, às vezes, que a Bíblia fala sobre isso. Mas eu vejo isso no diálogo de Jesus com Pedro. Pedro precisou reconhecer da sua vulnerabilidade para então ser capaz de pastorear as ovelhas. Faz sentido para vocês? Tem um trecho de uma música que se chama até Canção de um Certo Pedro, que diz assim: mostrou o pior de mim, me humilhou e mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus, para que então a gente possa dar esse passo, e para que então a gente possa revelar o nosso amor, o amor que nós temos por Deus através do cuidado do outro.
É Agostinho que fala, é Agostinho que diz: ame a Deus e faça o que quiser. Ame a Deus e faça o que quiser, está liberado. Porque quando a gente ama a Deus, não tem como nós não olharmos para nós, reconhecermos que nós somos falhos. E não tem como nós não olharmos para o outro, não com o olhar que julga, mas com o olhar que acolhe. E não só o olhar, mas com a vida que acolhe. Eu olho para isso e lembro, sabe de quem? Da mulher que foi pega em adultério. Jesus está dizendo mais ou menos isso. Ah, é? Vocês encontraram uma mulher que foi pega em adultério? Enfim, o pessoal lá encontra uma mulher que estava cometendo adultério, traz ela enrolada ainda nos panos, expõe essa mulher num local público e fala: ai, Jesus, pegamos essa mulher em adultério. Vamos começar a apedrejá-la, porque a lei ordenava que as mulheres que fossem pegas em adultério fossem apedrejadas até a morte. E aí a resposta de Jesus é interessantíssima. Porque ele diz: ah, é? Então, beleza. Quem não tiver aqui cometendo nenhum pecado, não tiver nenhum problema, não tiver nada que não está conforme a lei, conforme os mandamentos, pode começar pegando a pedra e atirando. Fica à vontade. Sabe o que eles fazem? Olham para si. E o pouco que olham para si, começam a abandonar as pedras no chão. Quem olha para si não tem a capacidade de tacar pedra em ninguém. Eu me pergunto então, por que, em nome de Deus, nós continuamos nos violentando, ao invés de nos pastorear? Por que, em nome de Deus, nós nos violentamos, ao invés de cuidar uns dos outros? Eu desejo mesmo que a nossa oração seja, eu anotei aqui, eu quero ler para vocês. Pai, faz de nós pessoas parecidas contigo. Transforma o nosso eu, esse jeito de ser tão altivo, para que a gente possa se parecer contigo. O amor que Deus deseja é revelado no cuidado. Deus escolheu ser amado no outro. Mas para cuidar do outro, eu preciso dar um passo para dentro. E me encontrar com as minhas misérias. E deixar que Deus trate essas misérias. E trate o meu caráter, para que o meu caráter se conforme ao dele. Amém? Eu queria mesmo que vocês fechassem os seus olhos e orassem essa canção junto comigo. Palavras
cuidar.